Cara, é uma vergonha isso. Eu fui arrancado das férias, praticamente, pra vir trabalhar. Luiz Carlos Júnior e PVC é tipo o encontro do Super-Homem com o Capitão América. São dois universos, assim, diferentes se encontrando. Entendeu? É bom. Tipo, duas lendas que durante anos foram de canais diferentes, agora na mesma liga. Isso é maravilhoso. O cara tá renovado. Não é não? Voltou zerado. Tá reclamando do fim das férias, mas voltou zerado. E a dupla aqui, esse aqui é o Dream Team do Troca de Passes. Grafite, usando uma camisa grafite, que ele cismou que é verde musgo, você pode votar aí na hashtag. Tem um verde exército isso daqui, viu? Tô achando que você é grafite mesmo, cara. Boa noite, Rodrigues, bem-vindo de volta. E aí? Boa noite, Rafa, boa noite a todos. Mas hoje não vamos falar de futebol não, né? Não vamos falar da sua Eurotrip, né? Não, que você é tá louco? possível. Tem não. 500 jogos aqui, 30 campeonatos diferentes. Amanhã a gente fala de futebol, vamos falar da sua viagem, pô. Os detalhes. Grafite mandando dicas da Alemanha lá, sensacional, cara. Foram apenas 23 dias, ao contrário do que muitos falam aí. Lembrando que eu ainda tenho 10 dias para tirar no segundo semestre. Então eu nem tirei todas as férias, só emendei um pouquinho das férias. Isso, eu vou pro tirar carnaval. 10 dias daqui uns dias. Aí, eu tá tenho vendo? também, eu tirei 20, agora Tá eu vou vendo? tirar 10, que eu tenho que ir a... Só eu não tenho férias. Cara, tu ficou 6 meses viajando pra fazer um programa. Você devia ficar 6 anos sem férias. A trabalho. É, trabalho. Boa Trabalho noite a mesmo todos. é carpir um lote, segurar uma enxada, né? Cercar um terreno. Isso aqui é trabalho. Carregar um caminhão de brita. É, carregar um areia. caminhão de brita, né? Levar um saco de carvão na penha pra fazer um churrasco. Isso é trabalho, né, André? É isso aí, ficar viajando, entrevistando as pessoas, isso é tranquilo, pô. E aí, Rafa? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Gente, me bota, assim, na mesma página, porque é muito campeonato, cara. Hoje teve Recopa Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Estadual, essa farra toda aí, né? Aquela quarta-feira gorda mesmo. Foi quarta-feira gorda. Você tá até fora de órbita, né? Você falou, quando foi o primeiro jogo do Flamengo? Quando que foi? Quando foi Nos o primeiro? bastidores, eles 2x2. perguntaram. Mas grande destaque aí pro Flamengo, campeão, né? Da Recopa, né? Estamos tendo Copa do Brasil ainda, né? Em andamento, né? Isso, Disputa por pênaltis. exatamente. Quarta-feira gorda. Muito bem. A gente já pode rodar os melhores momentos do jogo do Flamengo. Então, Flamengo Independiente Del Valle do Maracanã, 3x0 pro Mengão. E o Rafa dizia aqui, enquanto a gente se arrumava, que o Gabigol fez uma partidaça. Sobrou. Jogou demais. A gente falava do que foi o impacto do Bruno Henrique na partida de ida, né? Fundamental pro 2x2 e a lesão. E um Gabigol que sobrou no jogo. Fez tudo o que precisava. O primeiro gol tem uma colaboração gigante, né? Da linha defensiva do Del Valle. Sim. Mas ele aparece bem, aproveita, coloca pro gol vazio. Mas é quem manda no jogo. A gente tá vendo o lance da expulsão do Arão. É. Chega com o pé extremamente alto, ainda com 21 minutos já no primeiro tempo. E a partir daí vira um jogo de uma equipe madura, né? De uma equipe que atingiu um nível, atingiu uma interpretação do que é a sua capacidade, que traz, não dá pra dizer tranquilidade dentro do jogo. O Del Valle teve até momentos, né? No segundo tempo, principalmente para tentar empatar a partida antes de tomar o 2x0. Mas uma equipe que tem muita noção da sua própria capacidade. O Flamengo não deixou cair nível, claro que alterou um pouco a altura de linha de marcação, né? Não foi marcar pressão o tempo todo, segurou um pouco mais, jogou dentro do próprio campo, mas não sofreu tanto assim para quem tinha 10 contra 11. E na segunda etapa, já escapando em velocidade, novamente em cima da partidaça do Gabigol. Olha isso, cara. É incrível. Voando. Ele constrói a jogada do segundo gol, participa da jogada do terceiro com tapa de primeira, o nome da final. Que às vezes, né, Grafa, você sabe bem porque você foi centroavante, um jogador tem um ano encantado e não necessariamente o ano seguinte ele consegue manter o nível, né? Mas o começo de temporada do Gabigol tá impressionante. Não, ele quebrou muitas coisas. Ele quebrou um paradigma que o Flamengo contratava sempre o atacante artilheiro anterior do campeonato, né? Isso. E não teve sucesso. Ele chegou, foi artilheiro novamente e o ano seguinte ele já tem 6 jogos, 6 gols, bateu o recorde agora. Em alguns anos, fazia muito tempo que um jogador não marcava, o recorde era 5 gols seguidos, 5 jogos, ele está com 6. E a partida dele, quando o Rafa fala que teve que baixar as linhas, e baixou as linhas muito mais pela opção que o Jesus teve que fazer de tirar o Pedro e entrar com o Maia, né? Sim. Porque talvez se ele não faz essa opção, o Flamengo continuaria jogando ofensivamente, mesmo com 10 jogadores, se sobressaiu, se não deu... O Independente Del Valle teve alguns momentos que teve chance de empatar o jogo, uma defesa do Diego Alves, né? Que foi uma defesaça com os pés ali, mas o Flamengo, mesmo com 10 jogadores aí, foi superior todo o tempo. É incrível, né, cara? Que fase que ele tá.
Rodrigo, para ganhar dos homens, os homens têm que estar num dia ruim, viu? A verdade é essa. Para ganhar dos homens, vai ter que estar num dia ruim os caras, porque... Esse desenho ano passado, né, velho? É um Flamengo que no continente a gente pode falar de jogo de igual. Claro que tem jogos e jogos, partidas e partidas, o que foi o jogo de ida, com o Del Valle, que tem um ótimo trabalho impondo alguma dificuldade. Mas o Flamengo é mais time. O natural em 180 minutos é uma afirmação. A expulsão do Arão poderia até ter complicado mais esse contexto, mas o Flamengo já tinha vantagem no placar. Eles tiveram e administrou muito final, na reta final. O cabeça entrou alto ali, né, por cima da bola, por cima da linha da bola, e mereceu a expulsão também. Mas se é outra equipe, se tem um jogador do Arão, que é o volante, expulso, o treinador ia tirar um atacante, ia botar um volante e a equipe toda ia vir para trás. O Flamengo não fez isso. O Flamengo, lógico, não foi o Flamengo que a gente vê jogando toda semana para frente, pressionando. Mas ele continuou jogando no ataque, ele não abriu mão do ataque. Tanto é que o Gerson chega para fazer, às vezes, de segundo atacante, marca 2 gols entrando na área, com uma característica dele. Mas o Flamengo, ó, chegou com quantos? 3 jogadores na área, com um jogador a menos, não é normal isso daí. Ou seja, o time não se abateu, se fez valer do fator campo, tá jogando em casa com a coisa torcida e nem parecia que tinha um jogador a menos. É impressionante a desenvoltura, a capacidade de jogar para frente e de vencer dessa equipe. Não, e o Gabigol tá um tanque, né, cara? Tá forte, participa de todos os lances, técnica, é tudo, né, cara? Ele tá numa fase realmente iluminada. Tá encantado o cidadão. Olha a penteada do Vitinho, Grafa. Levou 3, né? Aí. Essa é uma resposta dentro de 2020 que chama atenção, né? Pelo sucesso que foi 2019, pela uma negociação um pouco mais arrastada, né, para confirmar a permanência, talvez um desejo, né, de ter mais uma oportunidade dentro do que foi o cenário europeu, mas uma permanência em altíssimo nível, né? E é um jogador, não só ele, o Flamengo incorporou absurdamente o elenco, mas é um jogador com quem se conta muito, né? Porque é muito acima da média se a gente for falar de futebol brasileiro. E se começa assim a temporada, porque o Flamengo tem uma diferença com relação às outras equipes do Rio de Janeiro e várias outras no futebol brasileiro. Começa a temporada tendo que dar uma resposta porque está disputando o título. Claro. Né? Não estou nem falando do turno do campeonato estadual, mesmo assim se afirmou como equipe alternativa praticamente contra o Boa Vista. Mas falando da Supercopa e agora da Recopa. São 2 torneios que não dá para entrar meia boca. Você tem que encarar com certa seriedade. Tanto que muito cedo, com uma semana praticamente de pré-temporada, já que voltou depois, né, pela disputa do Mundial, o Jesus já colocou contra Resende e Madureira o time principal. Inclusive com campo pesado no Maracanã. Verdade. Um jogo de chuva, né, contra o Resende. Segunda-feira, quase temporal no Rio, e os 11 titulares jogando praticamente 90 minutos. Então o Flamengo se preparou para dar uma resposta imediata, para dar uma resposta muito cedo no ano. E é difícil pensar. Claro que tem adversidades, claro que um outro jogo pode encontrar dificuldades, mas hoje é difícil encontrar um time para bater de frente com o que é o time principal do Flamengo e para o que foi a construção de elenco para a atual temporada. Outro patamar que chama isso aí. Outro Desde o ano passado. Desde o ano passado. Hoje faz um mês que o Flamengo voltou a trabalhar, né? Ele voltou dia 26 de janeiro, né? Nisso aí já teve quantos jogos aqui principal? 5? 3 no Carioca e as 2... 6 jogos. 6 porque tem a Supercopa. A Supercopa com a Recopa. 6 jogos em um mês, 2 títulos. E jogando, parece que está no meio da temporada. Jogando 90 minutos, quase praticamente 70 minutos, 65 minutos com 10 jogadores. É impressionante o trabalho e aí vai ser difícil segurar os homens, viu? É que por mais que... mas foi um jogo só e ganhou uma taça. Mas a taça tem um peso astral até, né? Psicológico, emocional, que ajuda o time a se alimentar cada vez mais, né? Olha essa sequência. Porque, né? A gente está falando desde o jogo contra o Fluminense, a semifinal. Jogos que valiam algo, eliminatórios. O do Flu não valia título, mas valia classificação para decisão. E olha o que é a sequência. Bate o Fluminense, tem a Supercopa do Brasil, tem primeiro jogo de decisão da Recopa, tem final da Taça Guanabara e agora o segundo jogo. Uma sequência em fevereiro impressionante. E só resposta positiva, né? Só resposta de alto nível. Muito cedo na temporada, no primeiro mês de trabalho. Então, assim, a perspectiva é muito grande. É de evolução, é de melhora. E vamos ver como vai ser a resposta dentro dos outros desafios da temporada. Mas essa primeira resposta, imagino que agora o próximo cenário seja
O que vai ser encarar a fase de grupos da Libertadores, né? Hoje o Barcelona de Guayaquil confirmando contra o Cerro, né, com 4-0 fora de casa, a vaga no grupo do Flamengo. A gente vai começar a ter os jogos de fase de grupos da Libertadores. Mas, diferentemente do que foi o ano passado, quando o Flamengo encontrou alguma dificuldade para se classificar, a gente imagina um Flamengo atropelando todo mundo, pelo que é o nível, muito cedo na temporada já, de atuação. E subir o sarrafo e manter lá em cima é complicado. E tudo está caminhando para isso, né? Pelo menos até agora. A maneira que tá jogando, com um mês de trabalho, 2 taças, 6 jogos, 6 vitórias. Não, teve um empate na semana passada. O jogo de ida. 5 vitórias, a tendência é que o Flamengo suba mais de produção ainda durante a temporada, né? Chega na fase de grupo da Libertadores, já voando, classificando em primeiro, já acho que nas primeiras 4 rodadas já. É complicado, e a gente fala isso porque a gente vê os adversários aqui do Rio, a gente já consegue ver um Fluminense eliminado da Sul-Americana, a gente já vê um Corinthians que nos classificou na fase de grupo da Libertadores. Atlético Mineiro eliminado. Atlético eliminado. O Inter tendo muita dificuldade para vencer o Tolima hoje com 1-0, se classificamos, empatando 0-0 a semana passada. Ou seja, a gente não consegue ainda ver nessa altura, é muito cedo ainda, enquanto o Flamengo está com mês de trabalho, as outras equipes têm 1 mês e meio, o nível que o Flamengo está hoje. Então por isso que a gente já faz esse diagnóstico que a temporada, a continuidade, a tendência é acrescida, continuar crescente, né? E não é um grupo fácil do Flamengo, a gente talvez fale de Libertadores mais pra frente. Mas talvez o Flamengo passe a impressão, pelo nível que está atuando, que é um grupo acessível. Barcelona de Guayaquil, Independente Del Valle, que é o adversário da Recopa, e o Júnior de Barranquilla, que é o adversário da estreia fora de casa, era para ser um grupo complicado, vai. São 3 equipes que podem fazer bons jogos, principalmente atuando em casa, né? Mas a tendência é que o Flamengo se afirme pela forma que tem atuado. Até porque vai embalando, né? Aquela coisa que a gente já falou aqui. Um jogo só ganhou uma taça. Mas é uma taça. Vai lá, a moral do jogador fica lá em cima, né? Você fica embalado pro próximo jogo. E aí vai embora, né, cara? E fala, é um jogo só, tudo pode acontecer. E aconteceu a lógica. Quando o Atlético Paranaense, o Flamengo se impôs e ganhou por 3-0. Agora empatou na ida, que é normal, 2-2. Ainda teve as discussões do que aconteceu no jogo, pênalti não foi, falta não foi, e agora aqui no Maracanã, com 1 a menos, se impôs e venceu por 3-0. E você vê, ano passado, no Brasileirão, um dos jogos mais difíceis do Flamengo foi justamente contra o Atlético Paranaense, né? É que o Flamengo tem um crescimento absurdo, né? Atinge maturidade, atinge um nível de concentração, de competitividade na reta final de temporada, e a gente está falando de um Atlético que talvez desmanche seja uma palavra muito forte, né? Mas está no sentido inverso, né? Uma mudança de comando, uma perda grande de jogadores da equipe titular. Se falar de grupo, então, batem praticamente 10 nomes, né, de ausências com relação à temporada passada. A distância ficou gigantesca. Um jogo poderia ter encurtado a distância. E ainda assim o Flamengo está num nível tão superior que jogou 90 minutos, talvez nem no seu melhor nível, mas ainda assim bem superior ao adversário para atingir o título. 11 horas da manhã, 130 graus. É impressionante. Daqui a pouco a gente fala mais de Flamengo. Chega aqui a notícia no meu ponto eletrônico. Você que estava aqui assistindo ao troque e não estava vendo a disputa de pênaltis, o Afogados eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis. É um trabalho que vai ficar em xeque. A gente vai falar de Corinthians também, o trabalho do Thiago, mas o Dudamel também, as 2 eliminações nas competições eliminatórias, né? Pois é, mas antes a gente vai falar do Internacional, que como o Grafa destacou,